Principais heresias propagadas por Kenneth Hagin, que é o principal divulgador, se bem que ele já partiu para a eternidade, mas o seu ministério continua através do seu filho. As principais heresias propagadas por Kenneth Hagin são: primeira, Jesus nasceu de novo. Jesus é a primeira pessoa que já nasceu de novo. Por que o seu espírito precisava nascer de novo? Porque ficou alienado de Deus. Lembra-se de como ele exclamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Isso é o que disse Hagin em seu famoso livro O Nome de Jesus, página 15. Aliás, página 25. Outra heresia propagada por Kenneth Hagin: a morte espiritual de Cristo. Jesus se tornou como nós éramos, separado de Deus, porque provou a morte espiritual por todos os homens. Seu espírito, seu homem interior, foi para o inferno em nosso lugar. A morte física não removeria os nossos pecados. Provou a morte por todo homem, a morte espiritual. Está registrado isso no Nome de Jesus, livro já citado, página 25. Outra heresia propagada por Kenneth Hagin: Satanás venceu Jesus na cruz. A morte espiritual significa mais do que a separação de Deus. A morte espiritual significa ter a natureza de Satanás. A natureza do diabo é ódio e mentiras. Jesus provou a morte espiritual, por todos os homens. O Nome de Jesus, páginas 26 e 27. Mais uma terrível heresia propagada por Kenneth Hagin: redenção no inferno. Jesus se fez pecado. Seu espírito foi separado de Deus e ele desceu para o inferno em nosso lugar. Aliás, dá para perceber com quem certo missionário aprendeu essa heresia de que Jesus alcançou para nós a redenção no inferno. Lá embaixo, prossegue Hagin, na masmorra do sofrimento, lá nos fundos do próprio inferno, Jesus satisfez as reivindicações da justiça para todos nós, individualmente, porque ele morreu como nosso substituto. O Nome de Jesus, páginas 27 e 28. Outra heresia de Hagin: a fé de Deus. O Senhor é um Deus de fé. Tudo o que ele tinha a fazer, fê-lo pela sua palavra. Zoe, a própria vida de Deus, página 51. É claro que Deus não precisa de fé, porque fé em quem? Fé para quê? Se ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:3 que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Veja, a fé é nossa e não de Deus. Mas os seguidores de Hagin, assim como ele, interpretam, ele no caso interpretava, que a fé não é apenas algo que Deus comunica, mas Deus também teria fé. Isso não é bíblico. Agora, uma das piores heresias de Hagin: a diminuição de Deus. Deus nos fez tão semelhante a si mesmo quanto lhe foi possível. Fez-nos para pertencer à sua própria categoria. O Senhor fez o homem como seu substituto aqui na terra. Ele constituiu-o como rei para governar tudo que tinha vida. Vivia em termos de igualdade com o Criador. Zoe, a própria vida de Deus, páginas 50 a 51. Alguns seguidores de Hagin chegam a dizer, como o próprio Benny Hinn afirma, que o homem, Adão, originalmente podia voar, podia mergulhar e estar com os tubarões e as baleias, etc. E alguém perguntou a um seguidor de Hagin: será que o homem também podia botar ovo? Outra terrível heresia de Hagin: diminuição de Cristo. Nem o próprio Senhor Jesus tem uma posição melhor diante de Deus do que você e eu temos. Talvez alguém suponha que eu esteja usurpando algo de Cristo. Não, ele continua a desfrutar da mesma glória junto ao Pai. Estou apenas falando dos direitos que nós temos. Zoe, a própria vida de Deus, página 79. Mas que direitos temos nós, irmãos? Se não é a graça de Cristo, o que teríamos? Mais uma heresia de Hagin: somos deuses. Na realidade, eis o que é a vida eterna: Deus comunicando
toda a sua natureza, substância e ser aos nossos espíritos. Louvado seja Deus! Tenho a vida e a natureza de Deus. Tenho 10 vezes mais sabedoria e entendimento do que o restante da classe. Zoe, a própria vida de Deus, páginas 10 e 29. Veja que heresia. Quem somos nós para sermos deuses? Quando Pedro falou em 2 Pedro capítulo 1, 4 em diante, de que somos participantes da natureza divina, isso, claro, é no que tange aos atributos comunicáveis de Deus. Por exemplo, Deus é amor e comunica amor, Deus é bom e comunica bondade, e assim por diante. Nada tem que ver com onipresença, onipotência e outros atributos incomunicáveis da deidade. Finalmente, apresento um resumo da teologia da prosperidade. Quais são as principais heresias dessa falaciosa teologia? Ênfase exagerada à prosperidade material, confissão positiva e negativa, isto é, a determinação tão propalada por certo missionário, ênfase à saúde perfeita, associando toda e qualquer enfermidade a pecado e demônios, maldição hereditária, diminuição da Trindade, principalmente de Cristo e sua obra redentora, supervalorização do diabo, ênfase exagerada à fé, isto é, a fé na fé, pregação de um evangelho antropocêntrico, ou seja, centrado no ser humano. Esta é, pois, uma rápida palestra sobre a teologia da prosperidade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.